Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Pessoal, o próprio título do vídeo já entrega o assunto deste conteúdo, né? Eu vou trazer aqui a minha opinião sobre 3 nomes que foram ventilados neste início de semana no Cruzeiro. Lucas Romero, esse daí todos já estão cientes, né? Não se fala em outra coisa no Cruzeiro além do próprio Lucas Romero, Newton e Kleber Gladiador, beleza? Esses 3 nomes eu vou debater aqui com vocês. Na verdade, não debater, eu vou trazer a minha opinião sobre a vinda desses nomes. Bom, a minha opinião, muito possivelmente, ela vai contrariar a de vocês, tá bom? Porque logo de cara eu já menciono a vocês o seguinte: eu, sendo o Sérgio Santos Rodrigues, o presidente do clube, sendo o Ricardo Drubski, o homem forte do futebol do Cruzeiro, o Wenderson Moreira, o cara, né, que comanda esse time, eu, sendo um deles, eu falaria o seguinte: a vinda do Lucas Romero neste momento não seria inteligente, pessoal, tá bom? Eu já vou falar do Newton e do Kleber, mas primeiramente vamos já falar do Lucas Romero. Por que, Gilmar, você acha que não seria uma vinda inteligente? Bom, primeiramente, né, o Cruzeiro ele está num momento de austeridade financeira. A galinhada, o presidente atual da galinhada, chegou a rotar, né, esta palavra durante várias vezes nesses 2 anos e meio de mandato que ele tem lá do outro lado, só que não aplicou isso de fato. O Cruzeiro, ele não precisa apenas ter esse discurso, mas aplicá-lo. Mais do que nunca, pessoal, é preciso entender o momento que o Cruzeiro está vivendo. Trazer o Lucas Romero na condição atual, na condição que é necessária, não seria inteligente. Vamos lá, entre Cruzeiro e Lucas Romero é uma negociação bem tranquila, isso é fato. O próprio Lucas Romero já mencionou para familiares, para amigos, que sim, aceitaria entrar no teto do clube. Só que também tem um porém, né? Ele aceitaria entrar neste teto em 2020, mas tendo uma readequação salarial a partir do ano que vem, possivelmente com o Cruzeiro na primeira divisão, na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu não acho isso inteligente. É a mesma coisa que foi feita com o Fábio, com o Léo, Edilson, Robinho e Ariel Cabral. Não acho inteligente essa readequação financeira, tá bom? Minha opinião, pessoal, porque basicamente fica elas por elas. Porque se hoje o Lucas Romero voltando, ele receberia 150 mil, o ano que vem ele receberia a diferença que ele não recebeu durante esses meses no Cruzeiro em 2020. Ou seja, basicamente o Cruzeiro vai estar pagando acima do teto para ele, mesmo que seja futuramente. E a preocupação do Cruzeiro nesta questão financeira é justamente com o futuro. Vocês me entendem? O Cruzeiro já tem que pensar no futuro, porque a atual situação financeira do Cruzeiro é caótica. Se continuar cometendo os mesmos erros neste exato momento, futuramente a situação financeira não vai ser muito diferente. Então este é um primeiro motivo pelo qual eu não traria o Lucas Romero. Essa questão salarial, por mais que ele se enquadre hoje no teto salarial do clube, é uma adequação falsa. Vocês me entenderam? Daqui a alguns meses, né, porque 2021 tá logo aí, ele se enquadraria novamente num salário padrão, basicamente é o que ele recebe lá no Independiente, próximo de 320 mil reais por mês. Uma outra questão que vai contra também essa contratação: o Independiente não vai liberar o Lucas Romero de graça, pessoal. O Independiente não vai liberar o Lucas Romero aceitando algum jogador do Cruzeiro em troca. Porque o Lucas Romero, digamos que apesar de ter 26 anos, é um dos poucos jogadores que o Independiente consegue fazer dinheiro com ele. Já teve clube mexicano manifestando interesse do próprio ex-jogador cruzeirense. Então, imaginar que o Independiente vai ser o Papai Noel e liberar o Lucas Romero tranquilamente para o Cruzeiro, isso é bobagem. Repito o que eu disse no início do vídeo: a negociação entre Cruzeiro e Lucas Romero é tranquila. Tem essa questão de readequação salarial que os dois conseguiriam entrar em um acordo, apesar de eu não concordar desse acordo, tá bom? Minha opinião. Agora, entre Cruzeiro e Independente, o buraco é mais embaixo. Então é outra via que dificulta muito a sua vinda para o Cruzeiro. E outra via, um segundo ponto, que vai ali diretamente à minha opinião, de que a vinda do Lucas Romero não é viável neste momento. Porque se a gente está falando de disponibilizar um valor para o Independente, esse valor, Chinazo, não seria menos que 15 milhões de reais, tá? Vale lembrar que há menos de um ano atrás, o Romero foi para lá por 5 milhões de dólares. Isso dá, na época lá, deu por volta de uns 22 milhões de reais. O Independente vai querer perder, tipo, mais de 70%, 80% desse valor investido há menos de um ano? Obviamente que não. Se você tivesse uma empresa, se você fosse dono de um clube, você pensaria da mesma forma. E os argentinos não vão pensar diferente.
Amorim. Um terceiro fato aqui também, no qual neste momento, eu sou contra a vinda do Lucas Romero, pessoal, o fato de que o Cruzeiro está precisando contratar jogadores para a posição na qual ele não tem nenhum jogador no elenco. Com a descida do Valdir para as categorias de base, para o sub-20 e a saída do Edilson, o Cruzeiro não tem lateral direito. E o Lucas Romero, apesar de ter quebrado o galho durante muito tempo nessa posição, ele não viria com certeza para jogar de lateral direito. Eu acho que nem ele aceitaria isso novamente. Ele voltaria para ser um volante. Lá no Independente ele não jogou de lateral direito em nenhum momento, ele é volante, pessoal. Tá bom? Ele quebrou o galho em determinado momento com o Mano Menezes naquela posição, mas sabemos que a posição realmente, de fato, do Romero não é essa. Então, se o Cruzeiro tá sem nenhum jogador para aquela posição, trazer o Romero significa que em menos de um mês, além de trazer o Romero, o Cruzeiro ainda vai ter que gastar dinheiro com 2 jogadores no mínimo para aquela posição. Porque imagina o Valdir. Se o Valdir desceu, significa que ele não tá preparado ainda para vestir a camisa do Cruzeiro. Concordam? Se não, a comissão técnica não entenderia que era necessária essa descida do cara. Bom, partimos desse princípio. O Edilson já saiu realmente. Então, realmente estamos sem jogador para aquela posição. O Cruzeiro vai contratar no mínimo 2. O Daniel Guedes, todos já sabem, tem um acordo já verbal com o jogador. Todavia, tem todo aquele problema do doping, que não se sabe ao certo até que ponto será viável a vinda dele neste momento ou não. Então vamos supor que venha realmente o Daniel Guedes. No mínimo um lateral direito o Cruzeiro vai contratar. E aí o dinheiro que estaria sendo disponibilizado para a vinda do Lucas Romero, o Cruzeiro pode muito bem destinar para aquela posição que hoje é carente no clube. E outra, o próprio Ricardo Drubski já mencionou que além de 2 laterais direitos, também irá atrás de um lateral esquerdo e de um jogador de velocidade. Ou seja, provavelmente 4 jogadores novos chegarão nos próximos dias, nas próximas semanas, no Cruzeiro Esporte Clube. Então, novamente, disponibilizar um valor tão alto, seja de um parceiro ou do próprio clube, apesar que o Cruzeiro não tem dinheiro, em apenas um único jogador, não seria inteligente nesse momento, Chinazu. Eu sou um cara apaixonado pelo Romero nos momentos em que ele viveu no clube. Ele foi um dos poucos caras a baterem de frente em clássico com jogadores chatos lá do outro lado. Ele chegou a tretar com o Leandro Donizete, chegou a tretar com o Leonardo Silva, tretou com o Elias e companhia. É aquele cara chato, é aquele cara que quando a gente fala em Romero, a gente já associa a raça. Então, a vinda dele para esse ânimo, para uma identidade dentro do próprio time seria muito legal. Mas por todos esses aspectos, não seria inteligente. E um quarto motivo pelo qual eu sou, neste momento, contra a vinda do Romero, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, não sei se existe essa mágoa ou não, mas da minha parte ainda há um resquício, é o fato de que o Lucas Romero, ele forçou muito a sua saída do ano passado. Ele não saiu tranquilamente. Claro, não teve treta, não foi pelas portas do fundo, mas foi com uma forçação de barra bem grande. A torcida do Cruzeiro não pode ter memória curta também e esquecer deste fato. No momento que o Cruzeiro mais precisava dele, ele abandonou o barco. Estava no direito dele. Ele ajudou muito o Cruzeiro, ponto, tá bom? Mas fato é que ele abandonou o barco quando nós mais precisávamos dele, isso foi fato. Apesar da diretoria antiga ser uma puta diretoria corrupta, que pensava só no dinheiro, naquele momento, principalmente em uns 2, 3 momentos que o Independente chegou a conversar com o Cruzeiro, eles não queriam liberar o Lucas Romero. Mas por conta ali de alguns aspectos pessoais, o Romero forçou muito a sua ida para lá. Então eu entendo o lado do Romero, mas também não podemos esquecer esse fato. O Lucas Romero não saiu tranquilamente, tá bom? Ele forçou muito a barra para ir para a Argentina. Bom, Chinazu, o que vocês acharam dessa minha opinião aqui do Lucas Romero? Concordam? Discordam? Comentem aí. Eu sei que dói, pessoal. Eu sei que dói, Chinazu. Você que tá chegando até aqui no vídeo, talvez esteja me xingando. Tudo bem, comentem aí, me xinguem. Não ligo. Mas é a minha opinião. Eu trouxe 4 fatos. E o principal dele, o que mais pesa aqui, vocês perceberam, é o lado financeiro. Agora, rapidamente, pra gente poder finalizar o vídeo, Newton e Kleber Gladiador. Chinazu, o Newton. Os 2 últimos clubes do Newton foi o Bahia e o CSA. Nesses 2 times, o Newton chegou a ser titular em algum momento. Só que assim, ele foi titular em momentos iniciais da sua passagem por esses clubes. Sabe quando o cara vem com aquela bagagem, olha, bicampeão brasileiro, jogando com destaque, olha, característica A, característica B, esse cara vai ser titular? Mas aí, pessoal, ele decepciona. Foi o que aconteceu com o Newton. Nos 2 últimos trabalhos, no caso, como eu já mencionei, no Bahia e no CSA, o Newton deixou muito a desejar. O Newton mostrou que a sua questão técnica está muito abaixo do que esteve há 5, 6 anos no Cruzeiro. Então assim, imagina isso, Chinazu. Se nem no CSA o Newton foi titular, por que imaginaremos que do Cruzeiro ele vai chegar
e será um jogador útil. Pela sua história com o Cruzeiro, o clube não pode pensar apenas na história, mas em todo o contexto. O Newton provavelmente, se ele viesse de fato, ele ganharia o teto do Cruzeiro, 150 mil, tá bom? Ou próximo disso, só que muito possivelmente ele seria reserva. Logo de cara eu te falo o seguinte, lá no Bahia, quem trabalhou com o Newton foi o Wenderson Moreira. E o Wenderson Moreira, quando chegou no clube, ele foi questionado sobre a vinda do Newton, porque já havia ali um certo resquício desta possibilidade. E o Wenderson já foi contra esta vinda do próprio Newton. Ou seja, já tendo como base o trabalho lá no Bahia. Depois disso ele passou pelo CSA ainda. E no CSA com o Argel Fux ele foi reserva também. Então assim, pessoal, o Newton não agregaria nesse momento ao clube. Tem um carinho muito grande pelo Newton, assim como vocês têm com certeza. Mas a gente tem que ser realista. O Newton seria mais um jogador que ficaria encostado no Cruzeiro, seria relacionado para os jogos, mas não seria titular. Entraria em uma ou outra partida quando realmente seria necessário, por aspecto não técnico ou tático, mas de repente por algum jogador estar suspenso, por não ter opções realmente de fato, entendeu? Então vamos levar em conta, pessoal, o atual momento do jogador. O Newton nesse momento não agregaria ao Cruzeiro, tá bom? Repito, tem um grande carinho pelo jogador, mas não agregaria. E o Kleber, pessoal? O último bom trabalho do Kleber talvez tenha sido no Coritiba. Depois do Coritiba ele passou pelo Fluminense sem destaque nenhum, foi uma grande decepção, porque realmente a parte técnica do Kleber também está em decadência. E agora, né, mais recentemente, jogando nos Estados Unidos, foi quando ele conseguiu ter uma certa continuidade dentro de campo, mas jogando a MLS, jogando uma competição de um nível abaixo tremendo de uma Série B. Vai por mim, lá tem muito dinheiro, mas a questão tática, a questão técnica deixa muito a desejar, pessoal. Uma Série B é uma pegada diferente. E se o Kleber não conseguiu jogar em um Fluminense, onde tinha um elenco também muito limitado naquele momento que ele passou por lá, imagina só no Cruzeiro, onde jogar aberto, né, como ele chegou a jogar na sua passagem pelo Cruzeiro, como um atacante realmente de fato, mas de uma forma aguda, não seria viável neste momento, principalmente pela questão tática, né, onde o jogador realmente precisa voltar bastante para ajudar na marcação e o Kleber já não tem mais idade para isso, e também pela questão técnica, pessoal. Vale lembrar que o Cruzeiro fez algumas contratações bem interessantes para aquele lado ali. O Angulo provavelmente vai ser titular, eu imagino eu, apesar da pouca idade. Temos o Regis, o Everton Felipe, Maurício, Marco Antônio, caras que podem facilmente jogar centralizados e flutuarem pelos lados. Então, o Kleber seria o quê? Um centroavante? Pela idade ali, faria um falso 9? Marcelo Moreno tá lá. Vai ser banco do Kleber? Duvido, nunca. Então, assim, são dois nomes que têm uma identidade com o clube, tiveram uma passagem bem interessante pelo Cruzeiro, foram campeões pelo Cruzeiro, apesar do Kleber só ter ganhado o Mineiro, mas foram campeões de forma histórica. O Kleber em goleadas históricas contra a Galinhada, o Newton bicampeão brasileiro, mas assim, ficou, tá bom? Ficou no passado, pessoal. Fica o carinho, fica aqui as lembranças, mas, poxa, com 33, 36 anos, esses caras voltarem para o Cruzeiro para agregar, eu não vejo dessa forma, tá bom? Então assim, Lucas Romero, Newton e Kleber, você contrataria? Eu, sendo um dos homens fortes do Cruzeiro, eu não contrataria por esses motivos aqui expostos. Vocês concordam comigo? Discordam completamente? Comentem aí, pessoal. Comentem o que vocês acharam da minha opinião, beleza? Bom, como sempre, peço para vocês, não é inscrito? Se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Fechado? E claro, deixe sempre o seu like para mim ter uma dimensão se você está curtindo esse conteúdo ou não. Pessoal, antes de finalizarmos o vídeo, eu tenho um recado para você. E olha, fiquem atentos porque é uma oportunidade de vida, hein? Já imaginou ganhar dinheiro simplesmente assistindo partidas de futebol? É isso que a Footcash, a nova parceira aqui do Cruzeiro Nostalgia, traz para você, essa possibilidade de você entrar no mercado de trade esportivo. Não sabe o que é trade esportivo? Não faz a mínima ideia? Tem um pouco de conhecimento? Não importa seu estágio nesse meio, o pessoal da Footcash vai te ajudar a alavancar essa possibilidade de vida. Então, se você quer uma renda extra, se você quer fazer de trade esportivo simplesmente a sua renda principal, vai na Footcash que o pessoal tem simplesmente os melhores guias para fazer você ser um cara de sucesso nesse ramo. Bom, aqui na descrição, no primeiro link, você clicando lá, você vai ser direcionado para o site do pessoal. Lá você vai ter toda uma orientação para saber como iniciar neste mundo magnífico. Simplesmente ganhar dinheiro assistindo partidas de futebol.